Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje vamos falar sobre carne bovina, vamos falar de exportação, vamos falar também da quantidade de países que o Brasil exporta carne bovina. Vamos comentar da natureza que vem dando sinais de esgotamento há muitos anos e o homem insiste em continuar poluindo, sempre pensando que tudo está bem. Mas a situação é muito mais grave do que se imagina. Vamos mostrar o potencial das cooperativas do Brasil e vamos falar do mercado do boi gordo que começa a sofrer uma reação positiva nos preços. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre carne bovina. Vamos falar de exportação. Os dados foram levantados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, e foram divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, e apontam que as exportações brasileiras de carne bovina registraram um crescimento de quase 56% em receita no acumulado dos 5 primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a maio desse ano, o faturamento com as vendas chegou a 5 bilhões de dólares, ante 3,2 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Em volume, o aumento foi de 25%, passando de 710 mil toneladas no ano passado para 887 mil toneladas até maio desse ano. E no mesmo período, o preço médio da proteína cresceu 24,7%, passando de 4.500 dólares a tonelada exportada para 5.700 dólares por tonelada. Na comparação de maio de 2022 com maio do ano passado, o aumento da receita foi de 49%, passando de 725 milhões para 1 bilhão e 80 milhões de dólares. Quando se olha o volume, a alta foi de 17%, de 149 mil toneladas para 176 mil toneladas. Isso mostra que a carne bovina brasileira está sendo cada vez mais valorizada no mercado internacional e que o Brasil está se consolidando como um importante parceiro comercial para os países compradores. E agora vamos falar da quantidade de países que o Brasil exporta carne bovina. No acumulado de 2022, o Brasil exportou carne bovina para 130 países, sendo que os principais compradores foram a China, com 2,9 bilhões de dólares, uma alta de 91%, ante 1 bilhão e 500 milhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado. O volume cresceu quase 38% e ficou em 437 mil toneladas, ante 317 mil toneladas. Na sequência, em segundo lugar, vem os Estados Unidos, com 471 milhões de dólares, uma alta de 88%, ante 251 milhões de dólares no ano passado. A alta foi de 109,8%, com 70.900 toneladas, ante 38.800 toneladas. A receita dos embarques para o Egito, no período, cresceu 345% e ficou em 255 milhões de dólares, ante 57 milhões de dólares, resultado do crescimento de 286% no volume de carne embarcado, que passou de 17 para 66 mil toneladas. Os embarques para a União Europeia também cresceram 29% em receita, com 212 milhões de dólares, ante 164 milhões de dólares do ano passado, enquanto o volume embarcado aumentou 14% e fechou o período com 28 mil toneladas, ante 25 mil toneladas no acumulado de 2021. Já a receita acumulada dos embarques para o Chile
cresceu 2,8% e ficou em 157 milhões de dólares, ante 152 milhões de dólares no acumulado do ano anterior. E agora, você vai ver que a natureza vem dando sinais de esgotamento há muitos anos. E o homem insiste em continuar poluindo, sempre pensando que está tudo certo, tudo bem. Mas a situação é muito mais grave do que se imagina. Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp em nível mundial, e principalmente aqui no Brasil, mostra centenas de bois mortos em razão de uma onda de calor extremo que atinge o estado norte-americano do Kansas. As imagens revelam corpos de animais de pelagem escura alinhados em um confinamento. As publicações em redes sociais mencionam temperaturas acima de 40 graus. Até quem fala em 50 graus. Tem gente falando de 50 graus, embora não haja registro oficial dessa marca. Mas, de acordo com o site americano Progressive Farmer, a onda de forte calor, onde começou há poucos dias, pode ter matado em todo o Kansas cerca de 10 mil cabeças de bois. A explicação é que, além de enfrentar o calor repentino durante o dia, os animais têm enfrentado noites também quentes. Em geral, o organismo do gado pode lidar com altas temperaturas desde que tenha algumas horas para se resfriar no período noturno. Passar pelo calor extremo de dia e não haver possibilidade de um resfriamento adequado à noite e na manhã seguinte já ter que encarar temperaturas altíssimas leva os bois a um estresse térmico que termina por matá-los. Segundo especialista consultado pelo site americano, a situação pode atingir tanto o gado confinado quanto o mantido em pastagens. O fato de a maioria dos animais ter pelagem escura, o que dificultaria o resfriamento e estarem perto de irem para o abate, muito gordo, portanto, mais pesados, aumentaria os riscos de estresse térmico. E agora vamos comentar sobre as cooperativas do Brasil. O sistema OCB lançou a publicação Propostas para um Brasil Mais Cooperativo, que tem como objetivo nortear os candidatos à presidência da República na elaboração de políticas públicas voltadas ao movimento. Dividido em 5 eixos temáticos, a publicação apresenta as principais contribuições das cooperativas em prol do desenvolvimento do país e destaca as ações, projetos e normas que necessitam da ação do governo para sua continuidade, ampliação ou implementação. Em números, o Brasil conta atualmente com 4.800 cooperativas, sendo 2.400 delas com mais de 20 anos de atuação no mercado. O movimento tem 17 milhões de cooperados e gera cerca de 450 mil empregos diretos. O total de ativos do cooperativismo ultrapassa 655 bilhões de reais por ano. O ramo agro, por exemplo, representa 53% da produção de grãos do país e 71% dos produtores são da agricultura familiar. Congrega ainda mais de 8 mil profissionais dedicados à assistência técnica e extensão rural. O setor conta com 1.173 cooperativas, mais de 1 milhão de cooperados e é responsável por gerar mais de 200 mil empregos diretos. E agora vamos falar de um levantamento que saiu em nível mundial mostrando que o Brasil vai muito bem no mercado do milho. A projeção é do Rabobank no relatório Perspectiva da Competitividade Regional do Milho até 2030. Produção e comércio sobem e o Brasil vai assumir a liderança. O consumo global de milho deve aumentar por volta aí de 25% nos próximos 10 anos, saindo de 1 bilhão 140 milhões de toneladas em 2021 para 1 bilhão 430 milhões de toneladas em 2030. De acordo com as estimativas do Banco Especializado em Agronegócio, o comércio global de milho mostrará um crescimento ainda mais forte,
de 100 milhões de toneladas em comparação com as 87 milhões de toneladas da década anterior. O movimento será impulsionado pelo crescimento da produção de proteína animal, tensões geopolíticas e escassez de milho, resultante de clima adverso e restrições na área cultivada e ganhos de produtividade. Com base nisso, os volumes exportados dos principais produtores de milho devem aumentar. Brasil, Argentina, Ucrânia e Estados Unidos serão os que mais se beneficiarão com esse aumento no crescimento global, pois todos têm potencial de produção adicional e o Brasil está muito bem posicionado para assumir a liderança. Pelo menos é o que aponta esse relatório, que é assinado pelos analistas sêniores de grãos e oleaginosas, Marcela Marini e Nicholson e Vitor Martielli. O Brasil se beneficia do duplo uso de infraestrutura da fazenda, já que a soja e o milho safrinha são produzidos em diferentes períodos, mas ocupam as mesmas instalações. E agora vamos comentar um pouquinho sobre transporte marítimo. Vamos falar da cabotagem. Cabotagem é o transporte marítimo feito no mesmo país. Sai do sul do Brasil e vai para o norte do Brasil ou vice-versa. O volume de carga movimentada por cabotagem aumentou em 2021 nos portos do Paraná, na comparação com o ano anterior. Essa modalidade de transporte é a navegação interior, ou seja, realizada dentro de um mesmo país. Neste ano, de janeiro a novembro, foram movimentadas 2.490.000 toneladas de cargas, 38% a mais que 1.800.000 toneladas no mesmo período de 2020. E de acordo com informações da Agência Estadual de Notícias, o volume representa 4,7% do total movimentado nos portos lá do Paraná, nos 11 meses do ano. Ou seja, 53.029.000 toneladas. Apesar da participação ainda pequena, a autoridade portuária lá do estado do Paraná oferece incentivos para que essa modalidade de transporte de cargas cresça ainda mais. E neste ano, 2021, entre janeiro e novembro, foram 180 atracações na modalidade lá no estado do Paraná. Cerca de 77% do volume movimentado foi descarregado e outros 23 carregados. O transporte marítimo entre portos de um mesmo país é importante para a economia e a logística nacional, principalmente porque contribui para o equilíbrio das matrizes modais de transporte de cargas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um projeto de lei da bancada do PT sobre taxação de impostos de produtos exportados. Nós voltamos já, é um minutinho só. Quem sabe com quem se pode contar, a cada segunda parceria pra nunca acabar. Dá pra fazer de tudo, o trabalho não pode parar. Pra tudo que imaginar, tem parceria pra contar. Todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar. Todo dia parceria pra inovar. Todo dia carga pra levar. Todo dia é dia de cuidar, todo dia parceria pra realizar. Um país pra sustentar, o agro não pode parar. Fazer a economia girar, com a parceria pra todo dia. O campo não para e seu maior parceiro de todos os tempos também não. Nossa parceria é para todo dia. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Olha, nos últimos 3 anos e meio, a gente trabalhou com força e atenção, enxergando soluções pelos olhos de cada goiano. Hoje, a gente vê segurança para viver, vê saúde mais perto das pessoas, vê futuros brilhantes, vê dignidade para quem mais precisa.
ver tudo que foi feito e o que ainda há a fazer. E força não vai faltar, porque a força dos goianos é a nossa força. Governo de Goiás, conte com essa força. Rodrigo Hilbert, corretor de imóveis. Corretor de imóveis? Casas e sobrados com 2 e 3 quartos. Fala que é num Jardins. Plantas inteligentes. Fala do financiamento fácil FGR. Quintal para toda a família. Ele falou que é num Jardins? Em um Jardins com garantia de qualidade e financiamento fácil FGR. Conheça as novas casas decoradas no estande da FGR. Nossa força é a força que está transformando Goiás. Agora, os goianos podem parcelar o IPVA em até 10 vezes. Uma força importante para organizar as finanças. Tem também a força do crédito social. Mais de 3 milhões foram liberados para pequenos empreendedores. E com o Mães de Goiás, 100 mil famílias goianas agora têm renda, dignidade e força para criar os filhos. Nós podemos comprar as coisas tanto no supermercado como na farmácia também. Governo de Goiás. Conte com essa força. Você vê, minha filha? Não sei como é que ela é casada. As calcinhas dela parecem um paraquedas, as camisolas dela, tudo. Nem eu usaria. Ela é tudo recalcada, porque quando a gente sai. Olha como eu sou linda. Olha como eu sou gostosa. Legal ter uma mãe bonita. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora eu vou comentar sobre um projeto de lei da bancada do PT sobre taxação de impostos de produtos exportados pelo agro. E esse projeto ele foi apresentado na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei que prevê a cobrança de impostos sobre exportação de grãos e carnes do Brasil, no caso de escassez no mercado interno. A proposta de número 1586/2022 é assinada por representantes da bancada do Partido dos Trabalhadores e altera um decreto que trata da adoção de impostos de exportação no país. Atualmente, o texto diz que cabe ao Poder Executivo definir quais itens serão passíveis de taxação, sem especificar o produto. A nova proposta mantém a atribuição ao Executivo, mas estabelece soja, milho e arroz como itens que podem ser taxados quando os estoques públicos estiverem com volumes abaixo de 10% das previsões do consumo nacional desses produtos. Além disso, o projeto inclui as carnes bovina, suína e de frango, em situações de ameaças à regularidade do abastecimento interno. Segundo o texto, o projeto visa corrigir contradição, a abusividade dos volumes de alimentos exportados pelo Brasil em um contexto de situações sistemáticas de volatilidade dos preços e insuficiência do abastecimento interno desses produtos. A proposta ainda destaca que é relevante ampliar a presença do Brasil no mercado global de alimentos, mas desde que estejam satisfeitas, em primeiro lugar, as demandas por alimentos por parte da população brasileira. Em comunicado, a Frente Parlamentar da Agropecuária se manifestou contrária ao projeto do PT, alegando ser equivocada a avaliação de que as exportações do Brasil seriam mais importantes do que o abastecimento no mercado. É uma pena, né, que pensa assim.
E agora vou conversar com Fernando Iglesias, analista, consultor de carnes das safras e mercados. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar do mercado do boi, que parece que está começando a subir a ladeira. Fernando Iglesias, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua companhia. E o boi parece que vai ou não vai? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. Sim, o mercado do boi, nesse momento, está trabalhando com preços mais altos. Já percebemos aí movimentos consistentes de altas em alguns estados. Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, todos esses estados já contam com negociações acima da referência média. Uma demanda muito agressiva por animais padrão China. Em São Paulo, as negociações já voltaram a bater os R$320 por arroba, num quadro de oferta mais enxuto, com escalas de abate mais encurtadas, o que remete à continuidade desse movimento no curto prazo. Como você bem mencionou na notícia, antes de eu entrar aqui no comentário, as exportações são um fator muito importante em relação à carne bovina para oferecer suporte aos nossos preços aqui no mercado interno. Então, manter esse mercado exportador muito forte, ele vai manter uma remuneração muito interessante para a indústria e para o frigorífico. Então, essas exportações, elas têm que seguir livres, o mercado tem que ser livre, tem que ser regular nesse sentido. E, nesse caso, o Brasil, mantendo essas exportações, vai seguir aí como líder global das exportações de carne bovina, de carne de frango e assim por diante. Então, tem que ter um mercado livre realmente para que consigamos manter uma receita, um PIB do agronegócio bastante elevado. Parece, Fernando, o que me deixa meio assim encucado é que parece que quem faz essas notícias, essas informações de taxação de produtos de exportação do agro, esquece que é o agro que está segurando as pontas da economia brasileira já há muitos anos. E a gente precisa olhar, não precisa ir muito longe não, é só olhar para a nossa vizinha Argentina, que fizeram as taxações lá do setor agropecuário dos produtos, e olha o que está acontecendo na Argentina e alguns outros países também. Então, eu acho que quando se faz um movimento desse, precisa ter muito conhecimento do que está falando, né? Porque parece que a turma não está sabendo. Exatamente isso. Falando um pouquinho mais sobre esse caso da Argentina, a Argentina suspendeu por um longo período ano passado as exportações de carne bovina, limitou esses embarques para tentar conter preço. A intenção de você tomar esse tipo de medida é evitar que os preços se descontrolem. Mas lá na Argentina, isso acabou desestimulando a produção. O pecuarista argentino ficou desalentado e hoje, com um cenário de incertezas dentro do mercado argentino, que se observa uma redução do rebanho de bovinos na Argentina, inclusive, muito em função dessa decisão do governo local, que, na verdade, foi um tiro no pé. Hoje, todo mundo procura o Brasil em relação à importação de proteína animal, importação de soja, importação de qualquer produto agrícola, em função dessa capacidade produtiva que o Brasil tem e um governo que é aberto a atender essas necessidades globais, atender o mercado mundial. Então, isso é muito importante, realmente, para que o agronegócio brasileiro mantenha o seu potencial de receita, a sua margem operacional e haja realmente essa capacidade de realmente aumentar a lucratividade e manter o PIB brasileiro elevado. Isso é muito importante, gera empregos, gera renda. Então, é um fator muito interessante, muito importante que seja mantido esse mercado livre, esse mercado aberto para as exportações de produtos brasileiros. E pelo que me consta, desde quando eu faço programas agropecuários, que eu estou nessa área há mais de 35 anos, eu nunca ouvi falar que faltou alimento no Brasil. Você já ouviu falar isso? O que pode estar acontecendo é problema econômico, que é diferente de faltar alimento. Problema econômico, tudo bem, realmente não está uma situação boa, está uma situação complicada. Agora, faltar alimento no Brasil, isso daí é história para boi dormir, que eu acho que não é esse o caminho, não. Não, já tivemos quebras históricas de safra, já tivemos um ou outro problema pontual de abastecimento, mas falta de produto, ver as prateleiras vazias, não, isso nunca aconteceu. Faz muito tempo que isso não acontece aqui no mercado brasileiro.
Nós tivemos um probleminha técnico. Nós tivemos um problema técnico, uma queda de sinal, mas isso que o Fernando Iglesias está comentando é um fato real. Na verdade, nós nunca tivemos problema de desabastecimento, de você chegar e falar, ó, não tem arroz, não tem feijão, não tem óleo. Muito pelo contrário. Agora, o que está acontecendo no país é uma situação econômica. É uma situação que eu acho que tinha que acertar e tinha que baixar muito esse custo do Brasil. O Brasil paga muito alto para a política brasileira estar funcionando. Sim, exatamente. Agora eu já retornei aqui, né? Saímos do problema técnico. Mas, de qualquer forma, hoje o Brasil é um país que tem uma boa capacidade de abastecer os consumidores locais, abastecer a sua população. Temos, por exemplo, a carne bovina está muito cara, realmente está, subiu bastante. Por N motivos, N fatores levaram a carne bovina aos preços que está hoje, mas o Brasil mantém uma produção muito interessante de carne de frango, de outros produtos agrícolas que conseguem manter um padrão de consumo interessante para a população brasileira. Então, não há quadros graves de desabastecimento, não há problemas, esse tipo de complicação. É verdade. Então, isso é muito interessante nós pontuarmos. O Fernando, confinamento, como é que vai ficar esse ano? Bom, vamos ver um crescimento do confinamento em 2022, possivelmente aí um crescimento de 4%, 4,5%, e basicamente vamos trabalhar aí com um mercado com custos, com uma estrutura de custos menor para o segundo giro. O primeiro giro tende a ser um pouquinho menor em função dessa estrutura de custos que foi muito inflacionada no momento da decisão de confinamento, mas para o segundo giro essa situação vai se aliviar e vai configurar aí nesse crescimento do volume de animais confinados em 2022. Em torno de 6,78 milhões de cabeças, aí, com destaque para Mato Grosso e para São Paulo, que vão confinar um grande volume de animais esse ano. E é um mercado que oferece um retorno muito positivo para o pecuarista também, para o confinador. Partindo do pressuposto que o animal padrão China, ele responde melhor nesse tipo de terminação. E é um animal muito demandado hoje no mercado, carrega um ágio de 20 a 30 reais em relação a animais que ficam no mercado doméstico. Então, realmente, é bem interessante essa premissa, essa dinâmica, e vai manter aí o mercado muito centrado nesse tipo de animal. Ô Fernando, uma coisa que a gente observa dentro do agro é o seguinte, com pressão, sem pressão, com dólar lá em cima, dólar lá embaixo, com guerra, sem guerra, a gente percebe o seguinte, que o produtor brasileiro, ele continua, como diz, parece um trator de esteira, continua fazendo, às vezes ele diminui um pouco de adubo, compra um pouco menos de semente, fecha um pouco menos de animal, mas ele sempre continua na lida, né? Ele não deixa o agro cair. É fantástico esse agro brasileiro, né? Exatamente isso. O Brasil é um país que consegue produzir o ano inteiro, consegue atender os mercados mais exigentes ao redor do mundo, seja isso para o setor carne, seja para o mercado de grãos. O Brasil tem uma capacidade produtiva espetacular. Temos potencial para crescimento de áreas plantadas de soja, de milho ao longo da década, aumento de produção de carne bovina, carne de frango, carne suína. Então, temos uma capacidade produtiva enorme e vai seguir como uma potência global no agronegócio, na exportação de commodities. Concordo com você e assino embaixo. Fernando Iglesias, analista consultor do setor de carnes da Safras e Mercado. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Sucesso para você e as portas do nosso programa aqui estarão sempre abertas, ok? Um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos. Até a próxima. Falou. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Dentre todas as dívidas, a mais sagrada é a do reconhecimento. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio-Dia.